a entrega. Ó, eu vou compartilhar aqui a tá. minha tela. Desculpa, é que tipo assim, eu não tô aparecendo, pra mim não tá aparecendo vocês. Você Tenta está ativar vendo? a câmera, Juan. Ah, já ativou a câmera? Vou deixar aqui, peraí. Vendo minha tela aqui, pessoal? Você tirou agora, não tirou? Nada não, tô só vendo você. Para como você deixar. Deixa. Fica. Eu creio que agora vocês estão vendo a minha tela, certo? Justamente. Não, agora estamos. Nossa, tá mudando tudo aqui. Um pouquinho da história da Skype, né? Em 2003 foi criado o serviço Skype. Naquele momento, existiu uma situação, e ainda existe, né? A ligação de longa distância, caras, né? Muito caras. Ligação para o interior de São Paulo, para outros estados e principalmente para outros países, extremamente caras, né? E com o surgimento dessa proposta de voz sobre IP, que era o nome, né, precursor dessa tecnologia que a Skype passou a criou e lançou, que era utilizar. Pessoal, quem está com barulho aí, coloca o microfone no mudo e só habilita na hora que você precisar falar. Aí esse ruído aí no local, essa interferência acaba não atrapalhando a nossa conversa aqui, ok? É melhor todo mundo botar o microfone no mudo e só o professor falar, por enquanto. Né? Isso, precisou falar, coloca, tira do mudo. Né? Vocês sabem como fazer isso, certo? Ó, você clica aqui, ó, no controle aqui, ó. Ele para de ficar mudo. Tô brincando, pessoal. Tem funcionalidade aí no Skype que vocês colocam no mudo. Então, como eu estava dizendo, em 2003 o panorama é que o custo das ligações de longa distância era extremamente caros. Então, com o surgimento do Skype e da voz sobre IP, não foi o único. É sempre o mesmo aí que está com o som aberto aí, em microfone. Se aí, pessoal, dá uma olhada quem é Eu vou tirar meu som aqui. Ensina nosso amigo aí a colocar no mudo o microfone. Então, precisar falar, nada pode me parar aqui, a palavra é de vocês também. Então, naquele momento, com o custo alto, surgiu essa possibilidade, utilizando voz, né? Comunicação de voz com o uso da internet. Com isso, ela ficou de graça até certo ponto, porque a Skype vendeu um serviço, então era um serviço pago, e ainda é pago, se caso a pessoa queira ligar por um telefone convencional através do Skype, ou receber ligação por um número Skype. A Skype fez uma parceria com as telefonias locais para fornecer número da telefonia local para receber ligação Skype. Por exemplo, você passaria a contratar... Oi. Mas esse você gasta o seu crédito? Se contrataria um crédito, adquiriria um crédito para usar nessas ligações. Óbvio que isso, de um tempo para cá, acabou. Acabou por quê? Ninguém tem necessidade de ligar para telefone convencional. Se a gente vê pela questão do WhatsApp, né? Você faz ligação através do WhatsApp ou até mesmo pelo Skype, porque todo mundo passou a ter smartphone. Porque até aquele momento nós tínhamos telefones convencionais. Depois, mesmo com o surgimento dos telefones celulares, os mobile, a ligação naquele momento o celular não tinha nenhum recurso tecnológico, não tinha nenhuma tela, não tinha um software que desse para rodar uma aplicação que também se conectasse com a internet. Não era atrelado à internet. A princípio, era uma linha apenas de voz, né? Puramente de voz. A internet, lógico, já existia, né, desde 69, mas a evolução dela, e nesse momento, fez com que ela se juntasse. Eu sempre coloco essa comparação. É a mesma coisa do Uber hoje em dia. O Uber revolucionou o serviço do táxi, né? O serviço de transporte individual, aí utilizando o táxi, né? Por quê? Porque ele teve que repensar seus valores, a própria qualidade do serviço e tudo mais. Então, naquela época,
por culpa da Skype, a telefonia fixa, a telefonia convencional teve que repensar os seus custos, o seu preço, a sua qualidade e até o teu funcionamento. Aí passou a telefonia local fornecer serviço de internet também, porque até então não tinha a internet atrelado, era atrelado, mas não era intimamente atrelado às linhas convencionais, né? Então, esse é o panorama lá inicialmente. Quem criou esses dois aí? Sueco Niklas Zenström e o alemão Janus Fries. Esses dois, eles criaram antes, né, o Casa-A. O Casa-A era um software de compartilhamento de música, principalmente. Hoje em dia a gente vê esse software que faz quase como uma, né, pirateia, né? Compartilhar música pela internet. A gente sabe que existe isso ainda hoje em dia. E o Casa-A foi precursor também desse tipo de serviço. Eles venderam o Casa-A e lançaram o Skype, mais ou menos na mesma época. Em 2013 eles venderam, já tinham o Casa-A, que era bem conhecido, era bem popular. Hoje não se fala mais nele, tem muitos outros, né? Tem o Sherazade, não tem? O que faz, que a gente consegue compartilhar, tem um monte de outros aí que faz esse tipo de compartilhamento, entre aspas, de música, né? Agora, o Casa-A era o precursor, lá no início, nessa época de 2003. E esses dois aí, que depois a sede da empresa foi para Luxemburgo, criaram esse serviço Skype. Esse serviço foi ampliando, né? E foi crescendo de uma forma exponencial, né? De uma forma perto das outras tecnologias. O porquê que ela revolucionou do canal de voz, ela propiciou através do Skype uma série de outras ferramentas, como a questão do vídeo, como a questão até de envio de arquivos, que é possível fazer, que nem hoje em dia a gente manda arquivos pelo WhatsApp, a gente manda, né? Passou a ser possível fazer através do Skype. Era algo revolucionário naquele momento, né? E é isso atrelado a um serviço junto à internet. Passou a ter equipamentos que se conectavam na sua linha telefônica e ali na sua central telefônica para usar o serviço chamava ATA. Eu até tenho um guardado, depois eu até mostro para vocês. Era o serviço de ATA, que fazia a conversão do serviço do telefone, dos ramais telefônicos de uma empresa para o serviço de voz sobre IP, por exemplo, Skype. Não tinha só o Skype, volto a falar, que nem hoje em dia não tem só o Uber, tem o 99, tem vários outros aí, né? E o Skype também, eles foram o precursor, foram o principal, mas teve diversas outras iniciativas que utilizaram a mesma tecnologia. Melhor ou pior, isso é muito relativo, mas o Skype realmente continua até hoje o mais conhecido. Ó, esses números são interessantes, tá? O Skype, em 10 anos, surgiu em 2003. Em 2013, tá aqui, ó, ele alcançou 300 milhões de usuários. Esse mesmo número demorou 104 anos para ser alcançado pela telefonia fixa. Essa telefonia que a gente usa, né? Tira o telefone do gancho, disca tal. Demorou 104 anos para ela atingir 300 milhões de usuários. Óbvio que a Skype se utilizou de uma plataforma, né, se utilizou da internet para alcançar esses números. A mesma forma da telefonia celular, né, demorou 25 anos para alcançar esses 300 milhões de usuários. E o Skype conseguiu em apenas 10 anos. E continuou crescendo. E depois eu vou comentar alguma coisa do Zoom para vocês verem o número espantoso de alcance dele, não falando aqui em 10 anos, né, em um ano, em meses ou até mesmo em dias, né? Graças à questão da pandemia, né? Um pouco da história do Skype, isso é bem resumido, hein, pessoal? Ó, ele foi comprado em 2005 por o eBay. O eBay comprou por 2,6 bilhões de dólares, como está escrito aqui, e ele manteve esses dois, né, os fundadores, nos seus cargos de dirigentes da empresa. Então eles resolveram comprar mas não mexer na estrutura da empresa, né? E houve uma série de questões ligadas a essa negociação. Uns falam que não foi bom, próprios fundadores não gostaram, tal, mas depois eles abriram para o mercado de capitais, começou a receber incentivos e patrocínios, né? Como chama? Financiamentos, né? Do dinheiro
das ações que eles colocaram no mercado de ações, e foi comprado a maior parte dessas ações por uma outra empresa que eu nem vou comentar, porque realmente foi uma transição. Mas o que é mais conhecido, o que é fato e o que está até hoje, em 2011, a Microsoft comprou o Skype por 8,5 bilhões de dólares. Foi até questionado, pô, como é que eles têm coragem de comprar uma empresa que está, de certa forma, em declínio. A própria tecnologia do Skype estava... Pô, já temos aqui outro monte de outras ferramentas. A própria Microsoft tinha o Messenger, que ela tirou de mercado, né? Tirou do seu portfólio para valorizar o Skype, né? E tem outros, né? O próprio Facebook passou a ter o nome Messenger na aplicação deles de comunicação instantânea, surgimento, lógico, do WhatsApp, de muitos outros, né? O Mas professor, mesmo assim... Oi, pode falar. nessa época também já existiu o Microsoft Teams? Não, ainda não. Ainda não tinha essa serventia. Eu vou até comentar a respeito do Teams, que querendo ou não, é da própria Microsoft, né? Ó, e vou comentar porque logo em seguida aqui eu vou colocar esta página aqui, ó, que eu coloquei o Skype for Business, né? É uma versão empresarial do serviço Skype. É uma versão paga, né? Ela tem uma série de controles adicionais. Por exemplo, numa webconferência que nem a que nós estamos usando aqui, no estilo do Zoom, no estilo do Meetings, no estilo do Webex, da Cisco, no estilo, como você acabou de dizer, do Teams. A proposta da Microsoft agora, para esses dias, para esses meses, para esses anos, né? É difícil falar porque é uma questão interna deles. Juntar os dois, o Teams com o Skype for Business. Na verdade, eles já estão juntos. Quem é usuário de um conversa com o outro. Então, eles praticamente são a mesma ferramenta hoje em dia, mas tem as duas formas de entrar. Para aderir ao Skype for Business ou aderir ao Teams, óbvio que tem que ser feito empresarialmente falando, né? Não é um serviço, primeiro, gratuito, e também não é um serviço que a gente entre com uma conta Microsoft normal, tal, né? Ou até mesmo, como a gente temos feito aqui, apenas com um link entrando anonimamente numa conversa. Por isso que a segurança, está escrito a lei, ó, permite um maior controle de segurança, né? Por quê? Porque exige controles de acesso e é feito realmente para o mercado corporativo, né? Tanto o Skype for Business quanto o Teams. Então, volto a falar, os dois, no final das contas, é praticamente o mesmo produto, tá? Então, Professor, oi, pode falar. então eles têm meio que como se fosse um crossplay entre um e outro. Hoje em dia, na verdade, tem um monte de pessoal que faz isso, né? Mas isso é relativo. Por exemplo, o própria Google não tem comprou como chama lá, o Waze e continua com o Google Maps brigando um com o outro, né? São duas Uhum. aplicações tal e as duas são da Google, né? Interessante isso, né? Ela não mostra a intenção de juntar. Aqui não, aqui já é claro a intenção, eles já se conversam entre si e tal. E Uhum. óbvio que outros serviços, vou falar uma coisa que não tem muito a ver, mas, por exemplo, o próprio Minecraft já se juntou a versão mobile com a versão de PC e né, consegue se estar no mesmo mundo, igual tem lá no Fortnite, igual outros que conseguem rodar numa plataforma ou na outra, você consegue jogar no mesmo mundo, né, um contra o outro, Uhum. mesmo em plataformas diferentes, né? Isso é um comparativo um pouco diferente do normal, mas é uma forma de você visualizar essa questão. Mas o Ó, do eu Teams não tenho... possui vídeo, né? O Teams tem, lógico, tem sim. Mesmo esquema do Zoom. Mesmo Entendi. esquema do Zoom. Ó, essa matéria aqui, ela fala de uma forma um pouquinho melhor. Eu já consultei várias matérias falando do Zoom, né? E essa matéria mostra um pouco mais claro essa situação, com um pouco mais de embasamento real, né? Para de boato e tal. Que houve uma falha de segurança, isso é claro que houve. Está escrito aqui, ó, o crescimento da Zoom em tempos de quarentena beira o surreal. De acordo com Eric Yuan, executivo-chefe da empresa, a plataforma passou de 10 milhões de usuários em abril do ano passado para 200 milhões em março desse ano. Portanto, como está escrito aqui em cima, cresceu 1.900%, né? Com a questão da quarentena, né?
Aqui embaixo ele até comenta, ó, mesmo olhando apenas no Brasil, encontramos números sólidos. Em 5 de janeiro, o aplicativo número 954 da lista dos mais baixados, em 21 de março, atingiu a primeira colocação. Portanto, em questão de meses aí, ele subiu e foi um boom, né? Como foi bem claro, né? Foi um boom. Mas foi realmente declarado pela própria Zoom, pelo próprio diretor da Zoom, que houve realmente umas falhas de segurança. Como assim falha de segurança? Que tipo de falha de segurança? Uma delas foi constatada, para que você consiga fazer o acesso, você lembra que tinha lá, ou você faz um cadastro, ou você entra apenas pelo link e entra lá numa boa, mas para você criar uma sala Zoom, você tinha que fazer um cadastro, ou não fazer o cadastro e colocar, eu sou cliente da Google, ou sou cliente do Facebook. Vocês podem colocar lá, vocês vão ver que o do Facebook saiu, porque o próprio Facebook entrou com uma ação, porque eles estavam falando que o Teams, por falha de segurança, o pessoal estava entrando no sistema do Facebook através do Teams para invadir, no caso, o Facebook. Não aconteceu isso, mas foi um estandalhaço que movimentou até essa especulação, no meu entender. Agora, de fato, ele é frágil, e é fácil você conseguir um código, até porque não tem uma criptografia elevada para entrar Professor. numa sala. Oi, pode falar. Eles meio que eles não estavam preparados, né, para tudo isso de gente que entrar. Exatamente essa palavra, exatamente. Eles colocam isso aí de Estilo uma Disney forma Plus, bem né? clara. Ó, aqui, ó. O que a Zoom diz? Na quarta-feira, Yuan emitiu um comunicado no site da plataforma onde pediu desculpas. Reconhecemos que não atingimos as expectativas de privacidade e segurança da comunidade, e nem as nossas próprias. Por isso, sinto muito, tal. O texto tal, não projetamos o produto com a previsão de que, em questão de semanas, todas as pessoas no mundo, de repente, trabalhariam, estudariam e socializariam em casa. Agora, temos um conjunto muito mais amplo de usuários que estão utilizando nossos produtos de inúmeras maneiras inesperadas, apresentando-nos desafios que não prevíamos quando a plataforma foi concebida. Isso é palavras oficiais dele, né? Óbvio que se você entrar, você já deve ter, se alguém tentou instalar lá, tem algumas atualizações. Quem já estava instalado, né, tentou rodar, ele já teve algumas atualizações, com certeza, para corrigir essas falhas, né, para corrigir parte ou plenamente essas falhas. Tem um outro lado que eu já comentei com várias pessoas, eles não têm uma Google por trás, não tem uma Microsoft por trás, uma Cisco por trás para dar um subsídio e vir a público e defender a imagem deles e tudo mais. Então foi um pronunciamento honesto e de certa forma, que deixou o pessoal assim, poxa, então é melhor usar outra ferramenta, principalmente para quem tem segurança industrial, por exemplo, né, sigilo industrial, ou políticos, ou outras questões que são sigilosas. No nosso caso, não é o caso, né? Nós estamos usando de uma forma acadêmica e depois a gente pega essa gravação e publica lá no YouTube. Então, portanto, não temos nada a esconder e não teríamos nenhum problema em utilizar o Zoom. E nós gostamos. Eu, particularmente, vou dizer que eu conheci recentemente também, igual vocês, praticamente questão de dias antes, ou algumas semanas antes, fizemos uma série de testes e tal, e a Valmíria já estava utilizando para fazer gravação. O pessoal ainda continua, porque ele é bem prático para fazer esse tipo de gravação, isso individual, né? Você não precisa nem convidar ninguém, só usar a forma de gravação dele, você coloca a carinha do lado, você compartilha a tela e vai explicando o assunto, né? E isso tem funcionalidades lá dentro do Zoom que o pessoal continua usando. Mas eu gostei, porque ele realmente tem todas as ferramentas e é bem leve, bem prático de utilizar. Mas, volto a falar, eu não tive durante essa semana toda nenhum problema com o Zoom. Como também não tive nenhum problema com o uso do Skype, né? O do Zoom na semana passada, na outra semana retrasada, e com o Skype durante essa semana toda. Nenhum problema. Nossa ligação aqui já está demorando, né? Já estamos a 25 minutos e eu, pelo menos, não vi nenhum problema. É fato, tem um ruído aqui, mas isso é normal, é uma questão de microfone, questão de câmera, até questão de conexão. A minha conexão não é tão boa assim, lógico que eu mantenho ela em dia, mas não é uma conexão que tem um custo elevado, como eu falei, é da Vivo de 25 MB,
que hoje em dia tem um monte de fibra aí que tem uma velocidade muito superior e um custo muito superior, né? Então, isso é muito relativo, essa questão de qual é melhor e qual é pior, né? Lógico, quem assume e utiliza um pacote todo da Google, talvez é interessante usar o Google Meetings, usar o Hangout, mas quem usa todos os usos das plataformas da Microsoft, né, no caso do Office e tal, talvez seja interessante usar o Meetings ou até mesmo a questão do Skype for Business, né? Para outros, o Zoom, como independente, uma ferramenta independente, eu acho muito legal, mas tem muitas outras. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai encontrar rapidamente dezenas de aplicações similares, né? Como eu falei, o Webex da Cisco e outros mais, né? E isso é legal. Eu acho que é uma oportunidade, por culpa, lógico, da pandemia, dessa nossa necessidade, de a gente travar conhecimento, né? Passar a ter essa experiência e saber das funcionalidades e utilizar a seu benefício, não só para nossas aulas, mas eventualmente você pode usar essas ferramentas para falar com seus parentes, fazer com seus amigos, né, com os parentes hoje em dia, ainda mais com essa questão da pandemia que a gente está todo mundo isolado, usar essas ferramentas. Ô, pessoal, vamos lá, a gente se junta lá 2, 3 pessoas, meia dúzia, 10, 20, assim por diante, né? E aí vocês passam a usar esses recursos, não só nesse momento, mas num futuro, né? Num futuro mesmo, quando acabar essa quarentena, né? Pessoal, eu também quero, antes de, lógico, encerrando um pouco, mudando um pouco de assunto, comentar sobre as atividades de vocês, as atividades que eu digo até a semana passada. Eu lancei na atividade de vocês, nono ano A, não, B, nono ano B, que também é igual A, mas vamos no de vocês aqui, nono ano B, as duas atividades que eu lancei foram só duas, né? Tinha o escopo de entrega semelhantes, que é utilizar a mesmo esqueleto que vocês criaram lá para aquele do podcast, né? A estrutura lá para entregar no formato ABNT para o podcast, e usando aquele mesmo esqueleto, fazer a entrega desses dois atividades aqui. Um sobre fake news e o outro sobre webinar, né? Eu coloquei tanto nesse daqui, era um formulário para vocês preencherem. Ah, mas é só isso? Não. Era só para servir de base, está bem escrito aqui. Leiam o enunciado. Muitos pecam por isso. Em provas, em trabalhos e até entendimento de assuntos aí. Leia plenamente o enunciado. O enunciado está bem claro aqui. Esse questionário aqui foi feito para ter base para entrega. Esses 5 que entregaram aqui, alguns entregaram da forma que eu solicitei. Na verdade, todos aqui, ó. Dá até para ver miniatura, né? Abri o do Gabriel aqui. Ele colocou lá o seu trabalho. Aqui e tal. Trabalho dele aqui, ó. Capa, folha de rosto, conteúdo, ele até colocou coisas a mais, a banca examinadora, o resumo, ele foi a fundo, né? Mas aqui, o conteúdo, de fato, baseado nos assuntos, na pesquisa que ele fez, e o mais importante, a fonte, né? Colocou uma fonte aqui. Lógico que a fonte está fora do padrão ABNT, mas isso, eu acho que eu não vou ser tão exigente assim ao ponto de descontar alguma coisa significativa por questão. Cumpriu com o que foi pedido, beleza, eu acho que é esse o passo, tá? E outra, eu sei que aqui ele fez pelo DocX, fez pelo Word, né? E depois pegou o arquivo e anexou aqui e enviou, que essa é uma forma. Eu acho muito mais prático vocês usarem. Ah, mas eu estou mais familiarizado com a formatação lá do Word. Beleza, tranquilo, então usa o Word. Mas se vocês começarem a criar o hábito de utilizar a formatação do Google Documentos, ele é integrado, né? Ele é integrado ao Google Classroom. Então, facilita bastante a entrega das atividades. Hoje, eu mostrei para a Valmíria uma forma de você poder entregar uma redação e ela corrigir essa redação e ela devolver para vocês corrigida, usando somente a aplicação Google Classroom e o Documentos do Google. Necessariamente esses dois. Por que necessariamente os dois? Porque os dois estão interligados, né? Porque os dois são óbvio, né? E aí permite isso. Ó, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Entrando aqui
numa sala. Eu vou... isso, essa sala aqui, ó, eu coloquei usuário fantasma aqui. Usuário fantasma entrando no trabalho da sala do... Eu vou colocar a sala teste aqui, ó. Sala que eu criei... Turma teste aqui, ó. Como professor da turma teste, esse usuário fantasma aqui. Que eu criei. Então, ele vem aqui em atividade. Então, isso é o papel do professor. Olha, pessoal, percebam isso aqui, né? O papel do professor. Ele cria uma atividade aqui e pede para vocês uma redação. Ele, lógico, vai colocar lá, peço uma redação sobre o tema tal, e passa todas as instruções aqui, coloca quanto vale o ponto, quanto tem que ser entregue, qual que é o tópico, de que matéria que é, língua portuguesa, história, o que for, e cria aqui a atividade. Ó, ele está criando a atividade aqui. Pronto, criou a atividade. Está aqui, ó, postada às 17 horas e 11 minutos. A gente vai lá como usuário, lá aqui no Classroom, no usuário que está lá na sala. Cadê a sala? Teste. Está lá em cima. Turmas. Turma teste. Tá aqui, ó, pessoal. Prestem atenção, por favor, nesse aspecto, porque é interessante vocês perceberem a funcionalidade dessa aplicação. Ele vem aqui em atividades. Ele está agora como usuário, como aluno, né? Vem aqui, ó, a redação que eu acabei de criar, ver atividade. Qual que é a atividade? Criar uma redação. Onde coloca? Aqui no comentário da turma? Não. Comentário particular? Não. Aqui, ó, criar atividade. Ele cria o quê? Um documento. Eu estou fazendo isso num PC e usando apenas um navegador. Não instalei nada no PC para isso. Ele está criando um documento. Ele criou o documento? Ainda não. Criou. Aí eu clico nele, ele abre na outra janela o documento. Aí eu coloco o dia é lindo, né? Escrevi lá, o dia é lindo, muito legal, né? Escreveu certinho, sem nenhum erro, certo? E pega e vem aqui e coloca, né? Ele não errou nenhuma letra, concordância perfeita, colocou a pontuação certinho, tal, e entrega aqui, ó. Vem aqui, ó, entregar. Tô brincando, hein, pessoal? É para mostrar a possibilidade de correção. Ele vem entrega aqui, ó. Clicou entregar. Ele já entregou? Não. Tem mais uma sinalização na sequência aqui, dizendo, ó, um anexo será enviado para a redação. Entregar. Pronto, ele entregou a atividade. O que era? Apenas fazer uma redação. Ele entregou? Ele já clicou em entregar. Agora entregou? Entregou. Quanto vale? 100 pontos. O professor corrigiu? Não, ele só entregou. Agora vamos lá ver o cara do professor agora. O professor pega lá e vai lá nas atividades, clica aqui em redação e vê, opa, tem um cara que entregou. Vou clicar nele aqui. Aí ele vê aqui que o Orlando aqui entregou. Ele clica na redação, isso é ao lado do professor. Clica na redação, abre a redação aqui na tela, e ele já consegue verificar o que o aluno fez, como no teu trabalho lá que eu estou pedindo no formato ABNT. O dia é linda? Não, o dia é lindo, né? Aí ele faz o quê? A correção. E na hora que ele fizer essa correção, vocês percebem que aparece, ó, substituído A por O. E coloca aqui, segundo regra tal, e assim por diante, né? Ele coloca o que for dentro da área dele, que não é minha área, faz uma correção aqui, coloca o ponto final na frase, e você percebe que ele está manipulando. Tem aqui, ó, todas as alterações que ele fez sinalizadas, e ele pode comentar cada uma das sinalizações. Pontuação necessária, né? Ele escreve e faz o comentário em cima da correção que ele fez. Legal, mas eu não sou professor, não quero saber disso. Mas é legal que vocês entendam da funcionalidade da entrega lá e da devolutiva também. Ele atribui uma nota, ele deu 70 por essa redação lá, ou ele deu 50 para a redação. E coloca aqui um comentário particular, se caso for necessário, ou simplesmente vem aqui e devolve para o aluno. O aluno recebe de volta tanto receberá a modificação, poderá ver a nota. Então vamos voltar lá como aluno. Ele vem lá, o aluno entra aqui na turma dele, vai lá na atividade, vem aqui na
redação e ver atividade, ele já vê, ó, eu recebi 50 de 100. E se ele clicar aqui no documento que ele enviou, ele já consegue ver as alterações que o professor fez. Ó, o professor alterou aqui, mas que alteração é essa? Ó, já apareceu aqui, ó. Essa daqui está escrito aqui, a substituição, excluir, adicionar e eventualmente alguma outra. E aí você concorda ou não com o que o professor fez. Ah, não concordo, isso daqui está errado. Aí você faz um comentário que você pode até mandar para ele. E devolver, se caso que você quiser, vou entregar para ele de novo, para ver se ele reconsidera, porque isso aqui não estava certo. Né? E você manda de novo, e ele pode corrigir. Entendeu? A funcionalidade dessa aplicação Google Classroom junto com a aplicação, que pode ser outra, pode ser o Google Docs, como pode ser o Planilhas Google, ou o próprio Apresentações Google, ou outras atreladas ao serviço da Google, eles são bem, eles se conversam entre si, e isso é sensacional, pessoal. É muito bonito ver, e é legal vocês utilizarem isso. Eu já comentei, vocês simularam isso lá na escola, compartilhar um documento que pode ser manipulado por 2 pessoas, 3 pessoas, pelo grupo todo que você vir aqui e compartilhar, né? No caso aqui está escrito compartilhado 2 pessoas, por quê? Está compartilhado com esse aluno e com o professor que pediu, com os 2 cadastros que eu estou usando aqui da Google em 2 contas, melhor, em 2 telas diferentes aqui, em 2 navegadores, inclusive, 2 janelas diferentes. Eu acho que eu falei demais, eu queria que vocês participassem também um pouco. Eu vou dizer o seguinte, com relação à atividade dessa semana, eu percebi, e eu tenho visto, e vocês também viram, que ainda tem alguns que estão me devendo a atividade da semana passada, e eu mostrei aqui a forma que eu quero que vocês entreguem a atividade dessa semana. Da mesma forma, além de corrigir, né, mostrar a forma que eu quero da atividade da semana passada, eu comentei com vocês, a atividade dessa semana é pertinente ao assunto que eu abordei, né? A história do Skype, a questão do drama do Zoom. Eu vou fazer um questionáriozinho simples, no estilo dos formulários do Google, igual vocês usaram, e não vou pedir para entregar nada no padrão ABNT com relação a isso nessa semana. Nós temos o final de semana que vem o feriado, segunda e terça, então atividades novas vocês vão receber só na quarta, vai ser uma semana reduzida, então vai ter um tempo de respiro para colocar os trabalhos em dia, colocar todo, eu sei que o Pedro aí falou que vai fazer semana, e outro eu não sei quando, vou estar empurrando com a barriga, mas não façam isso, pessoal. Por quê? Vocês sabem que eu estou fazendo um curso EAD e ele necessita um controle, uma disciplina exemplar. Por quê? É muito fácil você estar sendo assediado em casa por muitas outras opções, né? O Netflix e videogame e assim por diante, comida, geladeira e assim por diante. Quem está compartilhando a tela aí, pessoal? Eu, professor. Então, Opa. não é nem que eu... Aqui é a planilha que eu fiz. Bonito, hein? Gostei de ver. Meu pai me ajudou um pouquinho aqui para eu planejar os dias. Aqui, que depois ele vai cobrar de mim. Ah, tá certo. Aí eu usei algumas formas assim. É isso, não é nem que eu tô prorrogando assim, mas é um jeito que eu tô vendo para eu fazer melhor assim, não ter muita lição para fazer no mesmo dia. Pedro, é o seguinte, da mesma forma que eu falei, não importa muito a ferramenta e nem o modo que você faz, o importante é o resultado, isso é fato, né? A gente sabe disso. Óbvio que a gente passa um monte de recomendações, uma série de instruções, a agenda é para isso, essa agenda nova que vocês começaram a conhecer essa semana é para facilitar a vida de vocês, mas no caso do Pedro, que já mostrou aí um controle exemplar, né? Fantástico. Eu já tive pronunciamento de outros alunos que preferem dividir. Eu vou fazer 2 de manhã e 2 à tarde para não sobrecarregar, até porque eu não consigo acordar tão cedo e outras questões aí, que eu tenho que fazer mais outras atividades, eu estou fazendo cursinho, eu estou fazendo não sei o quê. Beleza, não tem nenhum problema. Eu acho que cabe a cada um de vocês saber onde o calo aperta, né? Onde o negócio pega. E traçar estratégia para que você consiga atingir.
eu até falo relato pessoal, e eu tenho feito isso. Eu estou fazendo uma pós e estou fazendo o EAD, que vai ter prova daqui 2 semanas. Vai ser uma prova pesada, são disciplinas que têm muito conteúdo, e eu preciso me policiar. O tempo vai passando, né? Querendo ou não, essa questão do ensino EAD, eu tenho corrido atrás, dando suporte para muitos professores, a questão dos usos das tecnologias aí, né? Então, só para mostrar que precisa ter uma certa organização, que senão você acaba perdendo o fio da meada. A exemplo do Pedro, a exemplo de muitos aí que estão utilizando essa agenda que foi lançada essa semana, vai lá e vai fazendo as suas próprias anotações. As videoaulas são importantes? São importantes. Vai ter muito conteúdo? Pô, é o momento de vocês chegarem junto. Ah, mas tem pais que cobram. Irmão, eu queria que tivesse videoaula uma atrás da outra, até das 7 às... Puxa, mas aí complica a vida de todo mundo, não só do professor, mas do aluno principalmente, porque ele não vai ter, que nem ele vai ficar ali preso, vai perder a manhã inteira, porque ele poderia eventualmente já produzir algum trabalho, né? Produzir alguma lição. Então, mesclar essa entre uns, professor tem, ainda mais os que têm bastante aulas, né? Matemática, português, uma aula no vídeo aula, uma para tirar dúvida, uma com lança vídeos curtos lá no YouTube, outra manda um comentário maior, outra no próprios comentários lá do WhatsApp, aí beleza, aí é legal. Eu acho que é isso que tem que ser. E eu tenho passado essa recomendação, e é interessante que vocês entendam que é esse o funcionamento que a gente percebe mais eficiente, né? Da mesma forma que o Pedro se pronunciou, mas alguém quer se pronunciar aí das atividades que vocês estão desenvolvendo, usando a tecnologia a favor de vocês para esse Orlando, momento? Oi, diga, senhor. sobre o Zoom, o Horácio disse que para ele, tipo assim, o que aconteceu foi apenas com empresas que ele pesquisou. Isso é verdade? Poxa, você não estava escutando o que eu falei? O cara não tava Não, pensando em é que nada. eu também li que aconteceu só com usuários da Apple. Então eu fiquei, não entendi Não, nada. isso é boato, isso é boato. Eu não sei, eu Professor, mostrei... Oi, diga, senhor Pedro. fiquei sabendo também lá, teve lá que eu tava lendo para fazer o seu trabalho do webinar lá que você perguntou o que aconteceu com o Zoom. Sim. E tava mostrando lá também que numa aula, assim, aula à distância, assim, ocorreu que um cara apareceu num trabalho, numa videoaula de crianças pequenas. Ó, pensa por mim, Pedro. Pensa pelo meu prisma dessa situação. Que propósito que vai ter um terrorista em fazer um acontecimento disso, né? O que aconteceu, e eu vou analisar friamente essa situação, na hora que você pega e compartilha aquele link para a pessoa entrar na sala, qualquer aluno passa para outro, passa para o amigo, e o amigo muitas vezes, de uma forma muito errada, faz uma brincadeira de extremo mau gosto dessa, né? Entendeu? Então, aí depois vão colocar a culpa na Zoom, Qualquer né? aplicativo pode fazer isso. Qualquer um pode fazer isso. Por quê? Você passou o link de acesso e o cara pode entrar anonimamente, ele não precisa nem se identificar, ele pega aquele link e entra. Ah, mas então é melhor a gente usar uma que tenha mais controle, o acesso tem que entrar através de uma senha, tal. Aqui mesmo, na hora que eu crio a conversa lá no Zoom, eu tenho tanto a possibilidade de apenas compartilhar o link sem a necessidade de senha, como eu tenho como passar a necessidade da senha. Mas a senha só resolve? Não, porque eventualmente você passa para o teu amigo o link e a senha. E aí ele passa para outro, que vai acontecer tal dia que a gente estamos usando, e o cara entra e faz uma brincadeira de extremo mau gosto dessa. E aí a culpa vai ser onde? A culpa é da Zoom. Eles não têm um sistema de segurança. Mas isso é uma questão de cada um. O que aconteceu também, isso é falado, que muitos utilizaram desse boom que a Zoom teve para surgir outros aplicativos com nomes semelhantes para enganar a pessoa, e a pessoa instalou pensando que era o Zoom oficial e era um Zoom diferente. E aí sim, pegou vírus, eventualmente corrompeu o computador dele, fez aquele sequestro lá de dados e tal, e aí coloca a culpa na Zoom. Também não é culpa da Zoom, mas que o presidente, né, eu mostrei para vocês, reconhece uma falha de segurança. Essa falha de segurança é em outro nível, né? Não é o que o Juan falou aí, apenas o usuário Apple, não. É situações que ocorreram de você conseguir quebrar a criptografia da entrada, daquele código de acesso,
rapidamente, através de inteligência artificial. E aí, aquilo assim foi corrigido. Mas o estralhaço foi feito. O nome da empresa já ficou lá. A Anvisa colocou para todo mundo desinstalar e aquilo lá correu o Brasil todo, ainda mais porque a Anvisa hoje em dia está na evidência, né, com essa questão da pandemia. Mas a gente fica pensando, o que a Anvisa tem a ver com o Zoom, né? Aí é por quê? Porque os funcionários estavam usando para efeito de comunicação a ferramenta. Então, só deixar bem claro, eu gravei toda essa nossa conversa, o Juan aí que refez a pergunta que eu já tinha explicado antes, dá uma olhadinha lá. Ah, mas ela é longa, ficou 40 minutos, tudo bem, né? Pega lá um trecho, pula, vai lá na frente, tenta pegar alguns dados, porque tem bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo nessa nossa conversa aqui. E é interessante vocês questionarem isso, né? Agora, volto a falar, é óbvio que determinadas pessoas, eu não vou falar simplesmente do Horácio, o Horácio chegou um dia e falou, pô, a melhor coisa do mundo é o Google Meet. Aí teve um dia que ele falou, não, o Google Meet é uma porcaria, é uma pior coisa do mundo. Aí teve outro dia que ele falou que era bom. Eu falei, Horácio, decide, né? É bom ou é ruim? Né? Aí ele falou, não, entendeu, tal, não sei o que lá. Então, isso muitas vezes é o estilo da pessoa, né? Eu não estou criticando e nem elogiando, né? É o estilo da pessoa. Muitas vezes ela acaba assumindo aquela posição baseado numa notícia e muitas vezes uma decisão precipitada, muitas vezes. Volto a falar, eu não tive problema nem com Zoom e nem com Skype. Eu já vi probleminhas aí, mas eu particularmente, que nem a nossa, já estamos a 41 minutos e sem problema nenhum. A escolha foi de vocês, eu sei que... Ó, vivo reclamando agora. Eu removi um monte lá naquela outra sala, porque o cara entrou com 40 perfis lá, né? E tem um outro que entrou com 3, outro que entrou com 4, mas é a molecadinha lá que ainda estava tentando entender como é que entra e ficou persistindo lá e foi criando, né? Mas não é uma falha de segurança do Skype. Aí falar, isso é falha de segurança do Skype. Não, eu poderia, e isso é ferramenta daqui, só entrar aqui e convidar. Então, eu teria que pegar o e-mail de cada um de vocês, e-mail Hotmail da Microsoft, e vincular a nossa reunião a somente aquele grupo de pessoas. Eu poderia fazer isso. Ah, mas aí não vai dar, porque meu celular eu acabo usando da minha irmã também, de vez em quando eu uso o notebook do meu pai. Então não vamos complicar a história, vamos manter desse jeito, porque é mais fácil, entendeu? Então tem várias situações, verdade. E aí tem várias interpretações que muitas vezes são precipitadas, em outras são baseadas em situações momentâneas, e a gente não pode generalizar, né? É importante que a gente saiba usar as ferramentas e utilize a que atenda às nossas necessidades. Como o Pedro preferiu fazer uma planilha lá para acompanhar as suas atividades. Outro prefere colocar uma agenda lá no Google, né? O Google Agenda é fantástico também. E não, outro prefere usar a agenda do Outlook, outro prefere outra forma, a agenda do celular, outro e assim por diante. Mas volto a dizer, podem contar comigo no que vocês precisarem com relação à tecnologia. Trago assuntos para a gente debater. A gente já está aqui há 43 minutos. Eu vou encerrar a nossa conversa. Volto a falar. Eu vou pegar leve dessa vez na atividade. Vai ser lançado entre hoje e amanhã um questionário simplesmente lá no Google Classroom, mas para dar tempo e oportunidade para aqueles que ainda não me entregarem, né? Eu sei que vários aí já entregou, beleza, estão em dia, mas aqueles que não entregaram, correr atrás do tempo e poder conseguir terminar as atividades das outras disciplinas. Ok? Ok. Sim, ok. As suas eu entreguei, né, Orlando? Ô, Juan, o que aconteceu? Acabou a força aí? Não, é porque a porta tá fechada. Tô brincando. E quando eu ligo a luz daqui, desse lugar, fica mó barulho de zumbi. Tô brincando. Vocês não vão escutar, pra eu colocar aqui. Agora, beleza. Então, só para me verificar, os 8 melhor, 7 que participaram aqui foi Pedro, Guilherme. Nem eu, viu? Hã? Augustinho Gameplays tá aí também. Gabriel. Juan. Quem mais? Eu. Você quem é, MC? Que não mostra a cara.
Qual, Lucas? Lucas Lima. Você não mostra a sua cara aqui, Lucas Lima. Tava Ah, mostrando. Feio. tá mostrando, eu tirei. Eduardo, bichinho por que você não é se mostra feio. aqui, não se aparenta aqui? Só porque você não tomou banho, passou perfume, não tem problema. Cascão. Então, 1, 2, Cara, 3, tinha 4, 5, cabelo 6, 7. Olha lá, então. apareceu, Eduardo. Jardim tomou banho. E que essa história aí? Tem uma aluna nova na sala, é isso? Peraí, tem? A Laís, Sim, a Laís, ela vai como? voltar. Triste. A Laís vai entrar. Mas a Laís já entrou? Já Ela não, tá né? fazendo Ela uma vai entrar. Fogo. Tá. Ela tá no grupo da sala, só que ela não pode interagir porque ela ainda tá sem a matrícula. Entendi, tá certo. Então tá bom. Tá O no Matheus sumiu, não apareceu. Ela É, tá o lá na sala do Google Classroom. Eu acho que ela tá lá, mas aqui no grupo do Skype eu acho que não sei. Mas maravilha, pessoal. Precisando de alguma coisa, estou à disposição. Vamos tocando em frente. Se cuidem. Ah. Beleza. E a gente se fala. Valeu. Falou, Falou, pessoal. Falou. Obrigado. Tchau. Tchau. A Helena tá chamando no grupo. Ixi, Ah, foda-se. se cuida. E agora? Vou sair pra lá responder a pro, tá? Falou. Falou.